Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Aqui na TV Canção Nova, esse espaço muito sagrado para que possamos crescer, aprofundar, meditar, refletir a Palavra de Deus em nossa vida. Deixar que a Palavra de Deus se torne vida no nosso viver de cada dia. É por isso que nos colocamos na sentinela da Palavra para que ela conduza os nossos passos. Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu servo, Senhor, e quero realizar na minha vida a tua vontade. Quero realizar na minha vida a tua palavra. Quero realizar na minha vida, Senhor, a tua disposição. Ilumina o meu coração. Eu sou teu servo, Senhor. Ensina-me a viver tua palavra. Ensina-me a viver teus mandamentos, teus ensinamentos. Ensina-me a viver na tua presença, Senhor, por todos os dias da minha vida. Ensina-me, Senhor, tua palavra. Ensina-me, Senhor, a viver os teus desígnios. Eu imploro a tua misericórdia, eu imploro a tua graça. Eu imploro, Senhor, que teu Espírito venha em meu auxílio e me conduza a cada dia da minha vida. Ao teu nome, Senhor, o poder, ao teu nome, Senhor, a honra, ao teu nome, Senhor, a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja no seu coração, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de nós, para vivermos a intensidade da Palavra de Deus, para vivermos a verdade da Palavra de Deus em nossa vida e em nosso coração. Então vamos abrir a Palavra de Deus e que ela seja vida para a nossa vida no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Coloque aí no seu caderninho bem bonitinho, Lucas 4, versículos de 1 a 13. A minha letra não é bonita não, a sua é que é, então faça bem bonitinho aí, tá? É no seu diário espiritual, claro, e colocando também a data do dia de hoje para o nosso estudo. Abra a palavra, mas abra sobretudo o coração para deixar que essa palavra ilumine todo o nosso ser. É assim que nos narra o texto sagrado. Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e pelo Espírito era conduzido deserto adentro. A gente podia ficar no nosso estudo de hoje só nesse versículo primeiro. Tamanha a riqueza de elementos para a nossa alma, de elementos e de alimento para a nossa alma que esse texto sagrado traz para nós. Primeira afirmação, o que o batismo realiza na vida? O batismo torna o homem repleto, pleno do Espírito Santo. Então Jesus voltou do batismo repleto do Espírito Santo. Essa é a verdade fundamental, esse é um princípio eterno, tá? Então, eu coloco já como o versículo 1 como um princípio. O batismo torna Jesus pleno do Espírito Santo. O batismo faz de Jesus é cheio do Espírito e o batismo agora o plenifica para a missão. Meus irmãos, eu chamo mais uma vez a nossa atenção daquilo que o batismo realiza em nosso coração, daquilo que o batismo realiza em nossa vida. Como nós precisamos cada vez mais de ciência, de consciência, do valor sagrado que é o batismo. Deus quer que a partir das nossas crianças nós sejamos cheios do seu Espírito. Deus quer que nossos filhos, Deus quer que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Como é importante que façamos do batismo o momento da graça, o momento realmente de invocarmos o Espírito de Deus sobre nós, sobre nossas crianças, sobre os nossos filhos, e que essa vida no Espírito, ela seja vivenciada. Eu friso muito que a criança, já no ventre da sua mãe, nós temos que rogar para que o Espírito de Deus esteja sobre ela. Foi no ventre de sua mãe que João foi consagrado, foi no ventre de sua mãe que João se encheu do Espírito.
E agora Jesus adulto nos mostra que o batismo realiza a ação do Espírito Santo em nossa vida. Agora, não é uma coisa mágica. Não tem mágica em Deus. O que tem é cultivo, o que tem é unção, o que tem é busca, o que tem é entrega, para que a ação do Espírito se realize e aconteça em nós. Então, primeiro Jesus estava repleto do Espírito Santo. E depois, pelo mesmo Espírito, ele foi conduzido pelo deserto adentro. Quantos desertos nós atravessamos ao longo da nossa vida e da nossa existência. Mas a questão não é o deserto, é quem nos conduz para o deserto. No deserto eu me salvo ou me perco. No deserto eu me encontro ou eu me perco mais. Quando eu sou conduzido pelo Espírito, o Espírito me conduz para a graça, me conduz para as veredas de Deus. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesses dias não comeu nada e no final teve fome. Veja, a beleza que o texto sagrado nos mostra, essa humanidade de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesses dias não comeu nada e sentiu fome. Tudo aquilo que é próprio da natureza humana. Ser tentado, sentir fome, sentir necessidades. É Jesus que está cada vez mais provando sua humanidade. Mas há uma diferença. É que a sua humanidade é submersa, é submetida à graça e ao poder do Espírito. Nós somos tentados, nós passamos por tribulações, nós sentimos fome, sentimos sede, tudo aquilo que é próprio. O que precisamos é não transformar esses momentos de tentação em queda, nem da fome em desespero, mas deixar ser conduzido pelo Espírito. O diabo é o astuto, o diabo é o enganador, o diabo é aquele que ilude. Versículo 3 diz que o diabo disse a Jesus: se és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. A Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão. Não se vive somente de pão. Aqui em Lucas o versículo é simplificado, mas a intensidade é a mesma. Não se vive somente de pão. Não se vive somente de comida. Não se vive somente de saciar a fome, porque é reduzir a vida humana às suas necessidades fisiológicas ou necessidades materiais. Não, nós precisamos do pão, mas não é só de pão que vive nós humanos. A gente não trabalha, não labuta, não é só para ter o pão, é para ter vida. Tem gente que tem pão, mas não tem vida. Então é preciso, mesmo em meio à fome, à necessidade, à vontade de comer, repelir a tentação da gula, repelir a tentação dos sentidos, que muitas vezes quer nos levar simplesmente a satisfazer os sentidos e não submeter os sentidos ao poder do Espírito. Tentação diabólica, tentação demoníaca, de nos fazer submersos simplesmente àquilo que são as vontades dos sentidos. Não, o que Jesus nos ensina é que os sentidos têm que estar submissos ao Espírito. Não nos deixemos enganar. É isso que o tentador faz em Jesus. Tenta fazer em Jesus, enganá-lo como faz em nós, nos enganando, e nós muitas vezes deixamos se levar pela sua propaganda, deixamos se levar pelos seus enganos. Então, versículo 4, esse aqui é um princípio eterno, tá? Não se vive somente de pão. Será importante você pegar uma plaquinha, colocar talvez na geladeira, na cozinha. Não se vive somente de pão. Para a gente não ficar se enchendo
pão, da comida, e não abasteceu o espírito. O diabo levou Jesus ao alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei toda essa autoridade, bem como a riqueza deste reino, pois a mim foi dada e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O culto da adoração é somente a Deus. Versículo 8. Adorarás somente a Deus. São princípios para vencermos as tentações. Aqui é a tentação do poder e a tentação do ter. Tentação de ter as riquezas. A maneira de adorar o diabo é quando a gente adora o dinheiro. É quando nós adoramos a riqueza. É quando nós nos submetemos aos bens materiais e eles comandam a nossa vida. Quando cifrão, quando o dinheiro ordena e manda no nosso coração. Quando nós nos deixamos levar pela paixão do ter. E Jesus vai nos ensinar que o Deus desse mundo é o dinheiro. Muito cuidado, porque ele escraviza, ele domina, ele seduz, ele ilude, ele engana. E vivemos um mundo idolátrico, onde o Deus dinheiro é adorado, é aclamado, é colocado acima de Deus, muitas vezes até na casa de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós estamos diante de um texto muito interessante e importante da vida de Jesus. Logo após o seu batismo, é conduzido então ao deserto para ali no deserto ser tentado e então poder de verdade vencer o tentador. Nós observamos de maneira bem bonita nestes versículos que hoje estudamos que temos duas ações distintas. Uma é a condução de Jesus ao deserto pelo Espírito Santo. Tem umas leves diferenças entre o Evangelho de Marcos, que são só 2 versículos, o Evangelho de Mateus e esse Evangelho aqui, então, o de Lucas. E depois nós temos uma sequência de 3 tentações. Essas 3 tentações, elas não correspondem a tentações exatamente históricas. Não que essas coisas não tenham acontecido, mas essas tentações elas dizem respeito não só ao momento pontual, mas àquilo que se estende durante toda a vida de nosso Senhor. Era exatamente aquela tentação de atender a uma expectativa messiânica falsa, que não correspondia à verdade da sua pessoa e da sua missão. É muito interessante, porque o objetivo do tentador aqui é exatamente esse, desviar Jesus da sua própria missão. Por isso esses 3 pontos foram sempre considerados dentro da igreja, especialmente pelos padres da igreja, como sendo 3 pontos importantes, a tentação do fazer, a tentação do poder, a tentação do prazer, né? de ter diante de si essas 3 realidades. Às vezes são lembradas como coisas bem pontuais e bem simples também, onde uma trata das necessidades físicas, outra das necessidades muito mais emotivas, a outra de reconhecimento, uma facilitação da missão de Jesus, enfim, são muitas as possibilidades aqui colocadas. Mas o mais importante de ver é que a tentação tem um único objetivo: nos desviar da nossa missão, nos desviar de quem nós deveríamos realmente ser, nos fazendo uma outra proposta, às vezes mais agradável, às vezes mais fácil, mas sempre bem mentirosa. Aqui nós temos uma pequena diferença do Evangelho de Mateus e de Lucas que invertem a segunda e a terceira tentação. A ordem mais correta seria aquela ordem colocada pelo Evangelho de Mateus. Aqui em Lucas tem uma leve diferença, porque nós temos a questão de terminar em Jerusalém. A última tentação acontece sobre a cidade de Jerusalém. Então é mais ou menos o roteiro que Lucas vai preferir fazer, terminando todas as atividades de Jesus ali em Jerusalém. E um outro link interessante é que aqui diz que o demônio deixa até o tempo oportuno. E quando nós chegamos ali na Quinta-feira Santa, lá no final do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar que aquele passou a ser o tempo oportuno de Jesus ser tentado novamente diante dos seus próprios limites ali, limites humanos, claro, né? Porque o Verbo estava encarnado. Mas uma tentação só nos deixa quando realmente é vencida. É isso que nós observamos nesta passagem. Não só quando é desviada
desviada. Desviamos para ficarmos fortes, mas em um certo momento ela é confrontada e quando é vencida, realmente nos deixa. E quem nos garante essa vitória é o Espírito Santo. A necessidade da nossa vida de oração nos manter também sempre ali cheios da graça de Deus, porque a tentação está solta por aí e conhece nossas fraquezas. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Senhor, meu coração é teu. Meu coração te pertence, Senhor. Por isso me liberta, me purifica de toda idolatria, Senhor. Liberta-me, Senhor, da idolatria do Deus dinheiro. Liberta-me da idolatria do Deus prazer. Liberta-me da idolatria das coisas materiais. Liberta-me, Senhor, da submissão aos instintos, aos desejos carnais, aos prazeres deste mundo. Liberta-me pelo Teu Espírito, Senhor. Liberta-me, Senhor, do poder do tentador, porque Tu és, Senhor, o Deus da minha vida. Somente a Ti, Senhor, eu quero adorar, servir, louvar, exaltar com todo o meu coração. Que todo o meu ser, Senhor, se volte somente para Ti. Ao Teu nome, Senhor, o poder, ao Teu nome, Senhor, a honra e a glória para sempre. Amém. Que Deus possa ser o único, soberano e Deus em nossa vida. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.